Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre dor. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Marques Mansano. Ele é médico especialista em dor. Vai tirar as nossas dúvidas, não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre dor. E dor tem ganhado muito espaço, né? A gente tem falado bastante de dor até em outros bate-papos, mas sempre surge a necessidade de um programa só para falar sobre esse tema. Por isso hoje a gente está aqui para falar sobre dor. Você que nos assiste sabe que sempre pode participar do programa sugerindo temas aqui para nós. É só deixar o seu comentário, deixar lá a sua sugestão de tema no Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias eu leio todas as mensagens, anoto as sugestões e a gente sempre tenta atender a essa demanda. Você também pode curtir e compartilhar a minha página no Facebook, que é Denise Luque. Então é facebook.com/Denise Luque, igualzinho tá escrito aqui no seu vídeo. É só você curtir a página que isso demonstra que você tem interesse no nosso conteúdo. Aí você fica despreocupado que você vai receber as nossas atualizações no seu feed de notícias. Todos os dias, a cada atualização. E isso é muito legal. Tenho postado bastante por lá também. Então não perca essa oportunidade de ficar conectado aqui conosco durante o programa. Tem dica de aplicativo para você que está em casa. Você já tem o Periscope no seu celular? Baixe agora porque é de graça e siga o missionário R.R. Soares, @R.R. Soares _ ao vivo. Todos os dias tem mensagens, pregações, a rotina do missionário. É fácil de seguir. Eu falei que é de graça o aplicativo. Então vai para a loja de aplicativos aí do seu celular e baixa. O aplicativo funciona excelentemente bem e é maravilhoso. Esse é o sinal que você recebe quando o missionário começa a transmitir algum conteúdo. E aí, se você não dá para assistir naquela hora, em tempo real, mas você quer assistir cada transmissão, fica tranquilo. Você tem 24 horas para fazer isso. Cria-se um arquivo. Durante 24 horas você consegue ver e até mesmo rever as transmissões que você mais gostou. Então tá dada essa dica para você. O programa de hoje fala sobre dor. Como é importante a gente falar sobre esse tema. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Marques Mansano, especialista em dor. Doutor, obrigada por ter vindo. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Denise. Boa tarde a todos os telespectadores. Ninguém quer sentir dor, né, doutor? Mas a partir do momento que alguém sofre com dores diariamente, então numa constância, assim, a pessoa não consegue se ver livre desse incômodo. É bom saber que tem médico especialista em dor, né, doutor? Faz tempo que tem essa especialidade, ela vem ganhando muito espaço ultimamente, né? Faz tempo que existe um médico que se dedica a tratar dor, especialmente dor crônica. Mas cada vez mais os médicos têm procurado essa especialidade, que na verdade é uma área de atuação dentre outras especialidades, como ortopedia, neurologia, anestesiologia, acupuntura, psiquiatria e clínica médica. Como você disse, ninguém quer sentir dor, mas ter a capacidade de sentir dor é algo muito importante para a nossa sobrevivência. Exato, existe uma... Que a dor é um sinal do corpo. É um sinal de alerta. Tá. Então existe uma condição rara, graças a Deus, que é a insensibilidade congênita à dor. E esses pacientes têm uma vida muito difícil, porque eles não sentem qualquer desconforto. Então eles quebram a perna e seguem a vida, eles mastigam parte do lábio, porque eles não sentem dor, batem a cabeça e não se preocupam, não sentem desconforto de febre. Então esses pacientes têm uma vida muito difícil. Então é bom poder sentir dor. Sentir dor não é bom, mas ter essa capacidade é muito importante para a nossa sobrevivência. Tá, se a gente está fazendo alguma atividade, sente dor, a gente faz o quê? Para, né? Tá doendo, então você para de fazer. Agora, quem não sente essa dor, continua agredindo o corpo e não tem essa capacidade, então,
dessa percepção, essa sensibilidade. Agora, doutor, quais são as principais dores que afetam as pessoas? Quando a gente fala aqui sobre coluna, é recorde total e absoluto, porque todo mundo já teve uma dorzinha nas costas, um mau jeito, né? Às vezes dormiu e aí o pescoço fica doendo. É fácil de falar sobre dor nas costas, mas eu não sei se o que chega mais para você é dor na coluna. O que mais as pessoas sentem de dor? Quais são as principais dores, se assim a gente pode dizer? Denise, quando nós falamos de frequência, com certeza a dor lombar é a pior delas. Tem até um estudo recente que avaliou o impacto de várias doenças em 188 países, né? E percebeu-se que as dores lombares são as responsáveis pela maior incapacidade dos pacientes. Então, no consultório, o que mais chega para nós são pacientes com dores lombares e, em segundo lugar, não muito distante, dores de cabeça. Dor de cabeça também. Falar sobre dor de cabeça, todo mundo tem uma história para contar, mas a gente está falando de uma dor que não vai embora. A dor que te leva ao especialista no problema é uma dor muito frequente. Então, até mesmo a dor de cabeça. Quantos relatos eu já recebi aqui à frente do programa de pessoas que já fizeram todos os rastreios possíveis e que não encontraram motivo para aquela dor de cabeça. Elas só sabem que elas sentem essa dor. É aí que a pessoa busca o especialista? Vamos aproveitar para definir alguns conceitos. Uma coisa é dor aguda e outra coisa é dor crônica. O que seria dor aguda? É aquela dor que vem e em pouco tempo, poucos dias ou semanas ela vai embora sem maiores problemas. Dor crônica é aquela dor que persiste por pelo menos 3 meses no ano, né? Então, a gente sabe que 20 a 30% da população sente dor crônica, né? Agora, com relação à dor de cabeça, 90% das dores de cabeça não tem causa. A gente chama isso de dor de cabeça primária. Então, o paciente pode fazer qualquer tipo de exame que vão ser, graças a Deus, todos normais. Ele busca o especialista. Aí tem que buscar o especialista. E o especialista em dor devolve qualidade de vida para aquela pessoa. Você tem hoje, e nos hospitais eles têm feito isso muito, inclusive nos procedimentos mais simples. Uma pessoa vai até o quarto, explica sobre a escala de dor, você dá uma nota para sua dor. Eu queria que você explicasse isso. É recente nos hospitais essa preocupação, então, de olha, conte para nós quão forte é a sua dor. Queria que você falasse. É recente. Essa preocupação com a dor dos pacientes de forma institucional é recente nos hospitais. Talvez no Brasil de 10 anos para cá. Então existe essa escala, né, que ela varia de 0 a 10, onde 0 seria a ausência total de dor e 10 seria a maior dor que o paciente consiga imaginar. Então o paciente posiciona a sua dor nessa escala, de modo que nós podemos, então, além de saber de certa forma, o grau de sofrimento do paciente, monitorar a efetividade de alguns tratamentos, né? Então, se o paciente tinha uma dor nota 8 e nós fazemos um tratamento e a dor passa a ser 3, nós sabemos, então, que ela teve uma certa efetividade e conseguimos graduar isso. Perfeito. Dor é muito subjetiva, né? Então, quando a gente fala aqui sobre os mais variados assuntos, e aí alguém pergunta, até mesmo eu pergunto, mas doutor, a pessoa sente dor? Os médicos sempre ficam receosos em falar sim ou se não, porque dor é muitíssimo subjetivo, né? Então, se você fosse colocar a mesma dor em 2 pessoas, pode ser que essa nota seja diferente em uma e em outra, né? Alguém pode dar, sei lá, 5 para aquela dor e o outro 10. Então, pode haver até algo assim, bem discrepante entre uma pessoa e outra. O que importa é o que a pessoa está sentindo, aquele paciente. Se para ele é 10, vai ser tratado como a nota 10 para aquela dor, para você tentar reduzir aquilo. É isso, o que importa é o que o paciente te fala. O que importa é que aquele paciente está te falando. De fato, a sensibilidade à dor é algo totalmente variado, né? É variável, varia entre as pessoas e varia na mesma pessoa. Por exemplo, nós sabemos que o ciclo menstrual da mulher altera o limiar de dor. Então, as mulheres têm mais propensão a sentir dor em determinadas fases do ciclo, por exemplo. Né? Por exemplo, o que vale é o que o paciente está te falando. Usualmente, nós tentamos até interpretar se aquilo de fato, será que é 10 mesmo? Isso aí não vale a pena. O que vale é o que o paciente está te relatando, porque é aquilo que ele de fato está causando sofrimento para ele. Quem sente mais dor, homem ou mulher, doutor?
Mulher sente mais dor do ponto de vista fisiológico. Então, o limiar de dor da mulher é mais baixo, mas o homem reclama mais de dor. Então, a mulher suporta mais a dor, mas ela sente mais dor. A gente sempre fala das piores dores que alguém pode sentir, né? E dentre as dores mais faladas, as pessoas sempre falam da dor do parto, a dor de cólica de rim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas dores, se tem estudos provando que elas são mesmo as mais relatadas como piores. Tem também a dor do câncer, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Isso é muito interessante. Então, a gente sabe que a dor do parto é tida como a pior dor, né? A dor da cólica de rim também é terrível. Mas é muito importante nós relacionarmos a dor com o que ela significa. Então, nas minhas aulas, quando eu falo da escala de dor de 0 a 10, eu até faço uma pergunta, que é uma brincadeira, na verdade. Qual dor você prefere, uma nota 10 ou uma nota 6? E todo mundo fala, eu prefiro a 6, né? Mas aí eu coloco uma foto. E se a nota 10, e aí uma foto de um parto com a criança no colo da mãe, significar isso, né? Então 10 é a dor do parto. E a nota 6, eu coloco a foto de um senhor com infarto, significar isso. Qual dor você prefere? Claro que a pessoa prefere a 10. Então, não só a intensidade, a gente sabe que a intensidade da dor é um dos pontos do sofrimento. Mas o que aquela dor significa, ou pode significar, também é muito importante. Então, o paciente com dor no câncer, é muito sofrimento para ele, porque aquilo fica lembrando ele da sua doença que ele está lutando diariamente. Dói mais do que o corpo, né? Não é só o corpo. Existe um conceito de dor total, onde engloba os aspectos psicológicos do paciente também. Sim. Você falou do significado da dor, isso é muito bacana, né? Porque as pessoas falam da dor do parto, mas a recompensa faz você esquecer completamente, né? Deve fazer, né? Assim a gente espera, né? É isso que acontece. As mulheres relatam isso, as mulheres que tiveram essa experiência, né? Agora, com tanta recompensa assim, é só mesmo a mulher que sente uma dor com essa recompensa. O homem não tem essas recompensas. O homem não tem essas recompensas. Agora, você falou da dor do câncer. Nós sabemos hoje que quanto antes detectado um câncer, seja ele qual for, a chance aumenta muito de cura, mas nós também sabemos que hoje existe um trabalho para devolver ou dar o máximo de qualidade de vida para aquela pessoa, inclusive em pacientes terminais, então onde não há mais nada para se fazer. Para fazer um tratamento de dor, então, para a dor do câncer, de uma doença que dali só evolui e onde a medicina diz que não há mais nada para fazer para aquela doença, entra o tratamento para a dor. A pessoa tem que ficar internada, a pessoa faz em casa o tratamento. Como é isso? Para o câncer específico. A dor do câncer é algo extremamente importante, né, por vários aspectos. Primeiro que mais de 70% dos pacientes com câncer sente dores crônicas, dos quais metade dores intensas, né? E essa dor é muito subtratada por vários motivos. Primeiro, porque tanto o médico oncologista quanto o paciente, eles têm um foco natural e legítimo e virtuoso no tratamento do câncer. São todas as ferramentas tentando combater aquela situação e a dor às vezes fica um pouquinho de lado, mais ou menos como a dor no câncer é algo mais ou menos normal. É normal no sentido, é frequente, mas não deve ser tolerado. Então, hoje existem inúmeros tratamentos minimamente invasivos que tornam essa luta diária contra o câncer algo mais confortável, sem dor. Existem trabalhos, inclusive, que mostram que o tratamento agressivo com alguns procedimentos para dor melhoram até o tempo de vida daqueles pacientes que não têm cura do câncer, né? Porque a dor crônica tem efeitos deletérios sistêmicos muito evidentes, aumenta a frequência cardíaca, diminui a resposta imunológica, várias coisas muito prejudiciais. Então deve ser combatido. E a sugestão que eu dou para o paciente que tem câncer e tem dor, que como eu disse é a maioria, procure um especialista em dor, converse com seu oncologista sobre essas possibilidades. Durante o tratamento mesmo? Durante o tratamento. E as pessoas relatam, mas faz parte do tratamento. É que falta o tratamento para a dor. Falta um foco no tratamento de dor, né? Então, há uma máxima em medicina que diz que quando nós tratamos a doença, de vez em quando a gente ganha, de vez em quando a gente perde, né? Quando a gente trata o paciente, a gente ganha sempre, porque de certa forma nós vamos conseguir ajudar esse paciente. Tá.
E aí, como você percebe o êxito desse tratamento é pelo escalonamento ali que ele te dá de novo, a nota que ele te dá de volta durante esse tratamento para a dor. A nota e o que ele faz no dia a dia, né? Então, os pacientes que têm muita dor, eles vêm ao consultório dizendo que eu não consigo fazer, talvez, uma senhora, eu não consigo cozinhar, eu não consigo assistir minha televisão, ou coisas desse tipo. E não só a nota, mas, doutor, agora eu tenho conseguido passear, eu tenho conseguido ir ao shopping, eu tenho conseguido ir ao parque, eu tenho conseguido brincar com meus netinhos, coisas assim mais simples que também denotam uma melhora da qualidade de vida, né? Quando eu anunciei o tema do nosso bate-papo lá na nossa página do Facebook, eu fiquei surpresa com a quantidade de perguntas sobre fibromialgia, doutor. E a fibromialgia é algo que atrapalha demais a vida das pessoas. Tem tratamento, mas me parece que incomoda tanto que mesmo a pessoa que sabe que tem, que faz o tratamento, falta um pedacinho. O tratar a fibromialgia não significa tratar a dor daquele paciente? Aí tem alguns pontos muito importantes. Primeiro que a fibromialgia é uma doença, de certa forma, já estigmatizada, né? Tanto pela família, que, de certa forma, não consegue ajudar e perde um pouco a paciência com aquela paciente e aquele paciente que tem dores que ninguém sabe o porquê exatamente, quanto pela equipe médica, muitas vezes, né? Agora, algumas coisas são muito importantes. Primeiro, é um diagnóstico preciso. Por quê? Porque muitos pacientes que têm fibromialgia, entre aspas, que é aquele paciente ou aquela paciente que tem dores pelo corpo todo, dor de cabeça, não dorme bem, sente-se cansado o tempo todo, eles têm uma doença por trás disso associada. Então, às vezes, um problema na tireoide, às vezes uma deficiência vitamínica, às vezes uma doença reumatológica, né, os populares reumatismos. Isso é diferente de fibromialgia e o tratamento é diferente. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico preciso. Fazendo o diagnóstico, seja da doença específica ou da fibromialgia, aí sim deve-se estabelecer um tratamento. Agora, com relação ao tratamento da fibromialgia, nós sabemos que é muito importante o tratamento multidisciplinar, ou seja, não adianta ir ao médico e tomar 1 ou 2 ou 3 remédios. Isso não vai resolver. Então, a fibromialgia implica no tratamento medicamentoso, mas implica também no tratamento psicoterápico, em atividades físicas e em tratamentos ditos alternativos, como talvez a acupuntura, que nem, na minha opinião, nem alternativo tem comprovação científica. Mas o paciente não pode abdicar de qualquer um desses tratamentos, porque é o tratamento conjunto que vai resultar em sucesso. Tá. Você falou desse tratamento multidisciplinar, então, que vai, inclusive, te levar, de repente, a um psicólogo, um psiquiatra. Você acha que a dor, ela pode... alguém que sofra com dor há tanto tempo, às vezes ela nem sente mais a dor, mas ela continua relatando aquilo. Existe essa possibilidade? Você acha que o nosso corpo é capaz de repente, criar esse mecanismo de que, peraí, acho que eu não tenho mais aquela dor, mas você acostumou tanto com aquela dor a vida inteira que você pode continuar relatando ela, algo como se já fosse inerente ali daquele paciente? Bem interessante. Isso não é raro de acontecer. É o que nós chamamos de comportamento doloroso. Então, o paciente tem aquilo por tanto tempo que fica arraigado dentro de si, né? E é um comportamento doloroso, algo que os psicólogos chamam de... É como se fosse uma vigília. O paciente fica procurando por qualquer sinal de dor e aí ele relata a dor, né? Isso é muito preocupante. E é por isso que tem que haver o tratamento multidisciplinar. O que não é difícil de ser instituído, porque... Quando nós sugerimos uma psicoterapia para o paciente, ele já imagina que nós estamos pensando que a dor dele é da cabeça dele. E não tem nada a ver uma coisa com outra. A dor não é da cabeça dele, mas a dor, ela reflete em aspectos psicológicos e os reflexos psicológicos, sabidamente, pioram e maximizam a dor, né? Então precisa ser abordada essa parte também. E aí você tem que, de certa forma, você acaba tratando a vida daquele paciente, A né? vida daquele paciente. Porque, de repente, a dor não é física mais, mas é algo dentro de casa que não está bacana, né? Isso pode refletir. Pode refletir no corpo, com certeza. A Marta Regina dos Santos, ela quer que eu te pergunte se o hipotireoidismo causa muita dor nas articulações, nos músculos, ou se isso é efeito colateral da levotiroxina.
fisioterapia, de te perguntar. Marta, isso, o hipotireoidismo sabidamente causa esse tipo de dor generalizada, dores articulares. Isso não, na minha opinião, não deve estar relacionado à levotiroxina. Então é importante que você procure o seu médico endocrinologista que esteja controlando o seu hipotireoidismo para ver se isso está bem controlado de fato. Marilete Teves. Olá, Denise, adoro seu programa. Gostaria de saber sobre dores crônicas, o que fazer? Medicação, fisioterapia? E ela repete a pergunta, o que fazer, doutor? Marilete, primeiro ponto, diagnóstico, né? Nós precisamos saber o que é. Precisamos saber o que está causando a sua dor. Esse é o ponto mais importante. A gente não pode brigar contra quem a gente não conhece, né? Senão a gente vai perder essa briga. Então, primeiro ponto, diagnóstico. A partir do diagnóstico, nós vamos conseguir, então, traçar um plano de tratamento mais específico, que nem sempre é medicamento, nem sempre é. Ela pergunta da fisioterapia. A fisioterapia pode estar dentro daquele tratamento multidisciplinar que a gente faz? Deve. A fisioterapia é um braço, assim, fantástico, desde que especializada e bem feita. É um tratamento fantástico para grande parte das causas de dor crônica, principalmente as musculoesqueléticas, principalmente as relacionadas à coluna, relacionado a lesões musculares, coisas desse tipo. Agora, esse escalonamento da dor, ele é tão simples de fazer, né? Porque é só uma pergunta que você faz a pessoa refletir sobre aquela dor que ela sente, né? Você acha que essa pergunta, então, deveria ser feita por todos os profissionais da saúde? Então, de repente, um psicólogo fazendo um tratamento ali, levando o seu paciente a pensar e a fazer essa terapia. A terapia, às vezes, que a pessoa faz sem ter nenhum problema. Mas aquele dia ela está sentindo uma dor, que às vezes não é física. Vale a pena fazer essa pergunta? A pessoa chega na fisioterapia, por exemplo. Então, tô saindo um pouco da medicina, mas continuo na área da saúde. A pessoa chega lá, olha, travou, e geralmente as pessoas buscam ali, às vezes, nesses casos de emergência, né? Você buscou a fisioterapia porque você está travado, está com aquela dor insuportável. Vale a pena fazer essa pergunta no outro dia, na próxima sessão, repetir para saber se melhorou ou não, se essa dor aumenta de novo. O que você fez para essa dor aumentar? Você acha que esse tipo de reflexão é bom? A tua especialidade, ela tenta disseminar esse tipo de pensamento? Como que é? Sim, essa pergunta eu acho que é básica, é mínima que a gente tem que fazer para o paciente que sente dor, né? Inclusive, se for um especialista, um especialista que não lida com pacientes com dor, isso vai até sinalizar uma preocupação com aquele paciente, porque às vezes o paciente vai no médico que está com dor, ele mal perguntou se está doendo muito, se está doendo pouco. Então, eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que perguntar para o paciente. É o mínimo. Tá. E cada um que está em casa hoje já pode pensar nessa dor. Então, 0 é a ausência de dor e 10 é a maior dor que a pessoa consegue imaginar, ou a que a pessoa já teve. Tá. Ter uma referência, às vezes é bom. Mulher tem mais referências. Mulher que teve parto normal tem mais referência. Eu já tive pedra no rim, eu tenho uma excelente referência. Eu também, doutor. Eu também tenho uma excelente referência. E quando a gente fala sobre dor, eu sempre penso que eu não quero nem chegar perto. Então, se aquela foi a minha dor 10, eu não quero sentir nem a dor 8. Não quero sentir de jeito nenhum. Porque realmente, para mim, foi algo insuportável, né? As pessoas relatam, mas quem teve tem isso como ponto de referência. Olha, várias pessoas falam sobre a fibromialgia. A Keila Espinosa, Betinha Veloso, outras tantas pessoas aqui que tem várias perguntas. Elas falam sobre a fibromialgia. Quais são os critérios para se diagnosticar a fibromialgia? É difícil de fazer esse diagnóstico hoje? Quem é o especialista? A quem a pessoa vai procurar? Tá com aquela... As pessoas falam assim, Denise, eu quero saber mais sobre fibromialgia. Eu sinto dor no corpo inteiro o tempo todo. Então, como eu disse, o diagnóstico é o principal no começo, né? Com relação a especialistas, reumatologistas, médicos especialistas em dor, que podem ser o anestesiologista, o neurologista, clínicos gerais são capazes de lidar com esse tipo de paciente. Então, com relação aos critérios, existem basicamente 2 critérios. Os que o Colégio Americano de Reumatologia definiu em 1990, que é os pacientes que têm dores generalizadas, então acima e abaixo da linha da cintura, né? O paciente que não tem um sono restaurador, acorda, parece que o caminhão passou por cima, se sente cansado o tempo todo
E no exame do que o médico faz, existem 18 pontos no corpo pré-estabelecidos que os pacientes deveriam sentir dor, então, em 11 deles, que nós chamamos de tender points. Tá? Em 2010, o mesmo colégio americano de reumatologia soltou, então, novos critérios que não obrigam a ter esses pontos dolorosos. Então, o médico vai graduar em vários locais que o paciente tem dor com relação não só ao número de localidades, mas também a intensidade, e graduar alguns sintomas associados, como a própria insônia, a fadiga, desconfortos intestinais, que é muito comum. E o colégio americano fez isso por quê? Porque ele percebeu que vários médicos ou não faziam essa palpação, ou faziam de forma equivocada, né? Ou com uma pressão muito grande, onde todo mundo vai sentir dor, ou com uma pressão muito pequena, onde poucas pessoas vão sentir dor. Era algo muito subjetivo, então eles optaram por tirar isso dos novos critérios. E também porque a pessoa não quer sentir aquela dor, né? Ela não quer ser diagnosticada com fibromialgia, às vezes, algumas não, mas algumas sim. Tá. As pessoas, a Maria Elisa, ela tem um relato de dor aqui, e aí eu aproveito porque as pessoas descrevem a dor. Eu quero saber quão importante é isso para o médico e especialmente para o médico que é especialista em dor, tá? Olha só, Maria Elisa diz que tem hérnia de disco na L3, L4. Agora estou com dor na perna, para baixo do joelho e no pé. É uma dor que queima, ela diz. Parece que tem um bicho andando dentro da pele. Pode ser da hérnia de disco ou varizes internas, é só na perna esquerda, ela fala. Eu aproveito esse gancho, a gente não está vendo a Maria, não dá para saber, não dá para fazer esse diagnóstico à distância, né? Mas ela descreve essa dor. Quão importante é ter essa descrição? É muito importante porque nós precisamos saber a intensidade da dor, a localização da dor, o tipo da dor, que como ela disse, o dela é em queimação, mas a dor pode ser em choque, a dor pode ser, entre aspas, enfisgada, empontada, enfacada. Tem gente que fala que a dor é uma dor doída, então a descrição da dor é muito importante. Fatores que causam ou pioram a dor é muito importante para o diagnóstico. Fatores que aliviam a dor é muito importante para o diagnóstico. Isso é de observação também do paciente. De observação do paciente. Quando alguns têm muita dificuldade em falar. Tal coisa piora. E às vezes nem é um esforço físico. Às vezes nem é um esforço físico. Às vezes o paciente piora à noite, em repouso. Entendi. Acontece. Agora, com relação a esse quadro específico, sim, pode ser da hérnia de disco. Não estou dizendo que é, mas pode ser e tem uma grande probabilidade que seja essa dor que desce pela perna, essa dor tipo queimação e essa dor que é associada à parestesia, que é aquela sensação de formigamento na perna, que isso pode significar uma compressão do nervo pela hérnia. Isso causa essa sensação de formigamento, que é o que parece que ela está descrevendo, né? Mas é preciso fazer o exame físico para saber se de fato a dor vem dali. Doutor, você falou do exame físico, então você precisa ver o paciente, você precisa às vezes tocar esse paciente. Como é difícil hoje, doutor, em consultas de 15 minutos, às vezes é difícil. O paciente não consegue nem falar. Quanto mais falar de intensidade de dor, descrever, às vezes o médico olha para o paciente e fala, toma isso aqui, vai embora. Infelizmente, isso acontece muito. E aí você perde, né? Você perde em qualidade, você perde daquele paciente de contar e o paciente perde em não conseguir o sucesso naquele tratamento porque ele não teve a oportunidade de falar. Hoje, as pessoas já sabem. Então, de repente, chegar e contar, falar essa nota da dor, né? Mesmo que o médico não pergunte, né? Alguns não vão perguntar, muitos vão, mas muitos também não vão perguntar. O médico que não é especialista em dor, nem sempre a pessoa tem a possibilidade de buscar o especialista, às vezes não sabe onde buscar, não sabe o que precisaria buscar para ganhar essa qualidade. O médico que não é especialista em dor, muitas vezes consegue amenizar isso. Qual é o perigo de falar de dor num cenário onde as pessoas se automedicam? Você está com dor, então você acha que, peraí, estou fazendo tratamento para aquela doença, mas eu estou com uma dor, então eu vou me automedicar, porque aí a dor passa. Aí a dor passa
enquanto o remédio está fazendo efeito. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre dor e automedicação e o quão eficaz pode ser esse tratamento sem um especialista em dor, que infelizmente é a realidade para muita gente que não tem a oportunidade de buscar o profissional especialista, às vezes não conhece, não consegue o encaminhamento. Conta um pouquinho pra gente enquanto eu caminho para dar um recado, doutor. Então, assim, consultas breves dessa forma e sem a possibilidade do exame físico, de fato, está fora da boa prática médica, né? Com relação aos não especialistas em dor, eu tenho plena convicção que são capazes de tratar a grande maioria dos pacientes com dor crônica. De fato, não há especialistas em dor para tratar todos esses pacientes com dor, né? Então, os casos mais graves, os casos mais complexos, esses sim, então, deveriam ser de forma mais incisiva encaminhados por especialista em dor. Com relação à automedicação, é de fato um pouco perigoso. É muito importante que antes de se medicar, você saiba, então, qual é a causa específica da sua dor para saber se você não está mascarando algo mais grave. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre dor. Quem tira as nossas dúvidas é um médico especialista no assunto, o Dr. André Marques Mansano. Falar sobre dor é muito subjetivo, a gente já falou aqui, mas os relatos que eu tenho recebido no Facebook são bastante impressionantes. Eu vou ler uma pergunta daqui a pouquinho, mas sempre a gente dá uma dica de filme para você que está em casa, para que você possa programar momentos de lazer em família também. Pode rodar o VT. Deus quer que eu volte para casa. Aonde a senhora for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Sabe o nome dessa mulher? O nome dela é Ruth. Quero fazer dela minha esposa. Não vai fazer isso esse direitamente. O que devemos fazer? Orar. E para ter mais informações sobre este e outros filmes, é só acessar o site gracafilmes.com.br. Não tem cedilha, então fica gracafilmes.com.br, exatamente do jeito que está escrito aqui na sua tela. Doutor, eu vou voltar com a pergunta da nossa telespectadora. Ela chama Sônia Toninho Regina Barcelos. Ela diz: olá, Denise. Já estou em depressão com tantas dores que sinto desde os meus 27 anos. Hoje ela tem 53. Há 13 anos ela fez uma cirurgia de hérnia de disco. Tem 3 pinos na coluna lombar sacro, ela descreve aqui para nós, até a 3ª vértebra. Houve um alívio nos choques que ela tinha nas pernas, mas foi pouco, ela disse. Um ortopedista pediu um exame que se chama HLA-B27 em 2010. O diagnóstico foi espondilite anquilosante. Ela fez uma cintilografia óssea, enfim. Também teve diagnóstico de artrite reumatoide. O pai dela tinha espondilite anquilosante e o médico disse que o dela também era. Ela relata aqui, ela diz que faz tratamento, pergunta até sobre dietas, como ela poderia fazer para melhorar essas dores, e ela termina, ela diz aqui: sinto dor nos ossos, às vezes até fraqueza. Agradece desde já, porque fez a pergunta, esperava que a gente fosse responder. Então, Sônia, sua pergunta está aqui. E ela pergunta se os filhos dela também podem ter essa doença. Ela diz que tem osteopenia também, toma vitamina D, porque também tem deficiência. Doutor, a pergunta da Sônia, ela ilustra bastante coisa, né? Então, ela começa falando que de tanta dor que ela sente há tantos anos, ela está em depressão. Ela começa já com o que a gente vê no consultório dia a dia, né? Que é a associação de depressão, de transtorno de ansiedade com a dor crônica. Às vezes a depressão vem antes, às vezes a depressão vem depois, mas a gente sabe que há uma relação íntima entre as duas situações, né? E com relação ao diagnóstico dela, de fato, o HLA-B27 é um exame, de certa forma, específico para a espondilite anquilosante, que é uma doença que esse nome, espondilite anquilosante, significa mais ou menos que as articulações da coluna vão ficando um pouco grudadas, o paciente vai ficando rígido, né? Acomete principalmente adultos jovens, começando aos 20 anos, um pouco mais, principalmente homens, né? De fato, há uma certa hereditariedade nessa doença. Então, o pai dela teve, parece que ela tem, então é importante que ela tenha alerta com relação aos filhos.
em qualquer sinal doloroso, o reumatologista seria o profissional mais indicado para tratar desse paciente, né? Porque é uma doença de fundo reumatológico, claro. Tem nada para se fazer para evitar isso? Para evitar, não. Para evitar, não. Não necessariamente os filhos terão, mas há bons tratamentos para espondilite anquilosante. Quanto antes começar? Quanto antes começar, melhor, porque há o que a gente chama, em medicina da dor, de sensibilização central. O que significa isso? É mais ou menos assim, a ocorrência de dor sinaliza para o nosso cérebro que algo está errado, né? Então o cérebro vai gerar um que a gente chama de comportamento protetor. O que é o clássico? Queimar a mão, recebe a informação de dor, eu vou tirar a mão dali, que aquilo é prejudicial, né? Existe o que nós chamamos, é um termo técnico, mas eu vou explicar, via descendente inibitória da dor. Isso é como se fosse uma chave para desligar ou diminuir a dor. Então vem um estímulo lá do cérebro para diminuir a dor. Mais ou menos da seguinte função. Ok, já sei que você está sentindo dor, já pedi por você tirar seu braço, agora a sua dor vai diminuir, né? Caso esse comportamento não ocorra, ou caso o estímulo de dor permaneça, e pode ser por uma doença, o cérebro mais ou menos que interpreta assim, eu vou continuar mandando estímulo de dor, porque nada está sendo feito. Eu vou mandar mais forte agora, e mais vezes. Isso é sensibilização central. E uma vez que isso ocorre, é mais difícil de tratar o quadro doloroso. Então, sempre procure ajuda precocemente, sempre o mais cedo possível. Sintoma dor também da espondilite anquilosante? A dor é um dos sintomas mais comuns da espondilite anquilosante. Tá. Você falou o paciente vai ficando rígido. Isso interfere na mobilidade dele? Então, vou imaginar um atleta que tem espondilite anquilosante, ele vai ficando, a performance também vai diminuindo? Totalmente diminuída. Não consigo nem imaginar um atleta de alta performance com espondilite de atividade. Perfeito. Aí eu imagino então um sedentário, que a princípio, como ele não faz atividade física, ele vai perceber só depois? Então ele percebe quando já está mais grave? Ele percebe porque aquilo, apesar de afetar suas atividades, ele vai adaptando, né? Ele vai adaptando as suas atividades. A gente se adapta a tudo, né? Até o que não tem que se adaptar. Exatamente. Né? Então, sobre qualquer assunto que a gente fale aqui, existe sempre essa preocupação. Como o nosso corpo, problemas de visão, né? Como o nosso corpo se adapta, às vezes a gente perde o timing de buscar essa ajuda, né? Uhum. Fazer check-up, fazer os exames mais comuns e tradicionais ajudam nesse caso, ou tendo esse histórico, como o caso da nossa telespectadora, tem que já buscar uma ajuda especializada. Fazer exames assim desnecessários de fato não ajuda. Você vai inclusive detectar algumas alterações que são perfeitamente normais, né? E não vai saber o que fazer com aquilo. Então isso não vale a pena. Tá. O que vale a pena é você conhecer o seu corpo, e se algo estiver fora do normal, e a dor é um dos principais sintomas, aí sim procurar auxílio. Com relação aos filhos da Sônia, eu acho que valeria a pena um screening, uma consulta ao reumatologista para saber se tem indicação de fazer esses exames, para de fato já saber se tem essa propensão a ter a doença ou não, né? Mas como regra, não vale a pena fazer exame sem indicação médica. A gente vai achar tanta coisa, né? Acha coisas que são normais, porque os exames não são perfeitos. A Betinha diz aqui, Denise, ela já tinha escrito uma outra mensagem, então ela diz, eu também tenho artrose, osteoporose, gostaria de ouvir sobre estas dores. Ela também tem muita cãibra nas pernas, nos pés, diz que gosta bastante do programa. Betinha, obrigada. Então vamos começar? Osteoporose, a pessoa sente dor ou não sente? Osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença que vai fragilizando os ossos à medida que o tempo vai passando. É muito mais frequente nas mulheres idosas, né? Então, o osso vai ficando, como o próprio nome diz, poroso. E isso, eventualmente, pode causar até o que chamamos de fratura do corpo vertebral. Então, o osso fica tão fragilizado que, às vezes, o paciente vai abaixar para pegar uma sacola, vai simplesmente passar de carro numa lombada e o osso cede e achata. E isso causa uma dor insuportável, uma dor que o paciente mal consegue se mexer, E existem as osteoartroses, as artroses, que são a degeneração da coluna, que é um processo que vai acontecer em todo mundo que viveu o suficiente para isso. E não só na coluna? Não só na coluna, em toda a articulação.
no joelho, no quadril, nos dedos, né? Aproveito para perguntar, já que ela falou de osteoporose, o idoso cai porque o osso quebrou ou o osso só quebrou depois que ele caiu? Normalmente o osso quebrou porque ele caiu. Tá, né? tá, então... Mas o contrário pode acontecer. Pode acontecer, mas o mais comum então é cai e quebra porque está frágil. Exatamente. Né? Tá. Cãibras. Doutor, quando a gente fala sobre cãibra aqui, eu ouço tantos relatos de pessoas, porque de vez em quando, quem que nunca teve uma cãibra? Às vezes à noite, então você dói tanto que você acorda no meio da noite. Mas isso é bem esporádico, né? Então a maioria dos relatos é que isso acontece uma vez ou outra, depois de um grande esforço físico. Então ali uma noite que você está realmente se refazendo ali, se acorda com aquela fisgada. Mas sentir sempre cãibra é sinal de alerta, essa dor, então, porque depois da cãibra, a cãibra acontece, depois ela vai embora, a dor fica, né? Como é isso, então? Como é que você enxerga pro teu trabalho de especialista em dor, o que é a cãibra para você? Conta pra gente enquanto eu me preparo para dar um recado. A cãibra, né, que seria então aquelas contrações involuntárias, normalmente da parte da panturrilha, da batata da perna, isso acontece esporadicamente e não tem maiores problemas, né? O que nós precisamos definir, de fato, é se é cãibra mesmo, né? Porque às vezes o paciente tem uma dor proveniente de uma hérnia de disco e associa aquilo a uma cãibra quando na verdade não é, né? Então, se isso está muito recorrente, vale a pena procurar um médico. Perfeito. Já já o doutor explica mais sobre esse assunto que é fascinante, ninguém quer sentir dor, mas quem sente sabe a importância de ter um especialista ali, ao lado, tratando o paciente. Isso é muito bacana, o doutor falou aqui pra gente, uma aula de verdade. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre dor, que ninguém quer sentir, mas quem sente sabe a importância de ter um especialista no assunto, trabalhando ali, lado a lado e tratando, como o doutor André Marques Mansano falou, tratando aquele paciente, né, doutor? Acho que isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Como ele tá... Agora, durante a nossa vida, vou fazer uma pergunta aqui que é muitíssimo interessante, mas durante a nossa vida, a gente acaba fazendo com que o nosso corpo, muitas vezes, se acostume com alguns medicamentos, né? Então, o que antes fazia efeito, passa a não fazer mais. Então, de repente, você vai ao médico, ele passa um remédio, você até fala, olha, já não faz mais efeito. Alguém, se é um médico que já te conhece, ele já até sabe. Porque o nosso organismo se acostuma com aquilo, né? Muitas vezes porque a gente utilizou de maneira errada, às vezes porque a dor é tanta que você teve que tomar um tempo prolongado. Também é assim com a tua especialidade? Então, de tempos em tempos tem que trocar essa droga, esse medicamento? Às vezes o que pode acontecer é que algumas enzimas passam a ser produzidas de forma um pouquinho mais intensa e acaba metabolizando o medicamento de forma mais rápida e ele perde um pouco o efeito. Mas o que pode acontecer também e deve ser definido é se aquela doença que levou ao uso do medicamento não está piorando. Porque às vezes você resolve com o medicamento X, mas daqui a pouco a sua doença está um pouquinho mais forte e o medicamento X já não é mais capaz de combatê-lo, né? Então isso é importante determinar antes de falar, acostumei com o remédio. Então são dois tratamentos, um para a doença e outro para a dor. Dor, que é o sintoma da doença. Perfeito. Neuralgia do trigêmeo, doutor. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse. Essa é tida como uma das piores dores crônicas que o ser humano é capaz de vivenciar, né? Ela é até conhecida nos Estados Unidos como a doença do suicídio. Tamanho é a quantidade de pacientes que tentam tirar a própria vida causado pelo sofrimento. Então, ela é caracterizada, o nervo trigêmeo, ele é um nervo que fica dentro do crânio, né? E ele inerva a parte da face. Então, ele recebe esse nome trigêmeo porque ele tem 3 ramos. Um raminho que inerva a parte superior da testa, ali em cima dos olhos. Outro raminho que inerva a parte do lado do nariz, ali perto da bochecha. E outro raminho mais para baixo que inerva a parte perto da boca. Tá aqui assim, Tá, né? exatamente, tá aí. E o que acontece é que os nervos no corpo, eles têm uma camada protetora. A gente chama isso cientificamente de bainha de mielina, mas se a gente for fazer uma comparação, é como se fosse um fio que tem uma capa, um fio elétrico com uma capa em volta. Ponto. O que acontece nessa doença é que, por um motivo ou outro, essa bainha, essa proteção, ela é degenerada. Então fica, entre aspas, como um fio desencapado. Então o paciente sente dores assim absurdas
lancinantes, tipo choque, em uma ou mais regiões da face. As dores, então, vão durar poucos segundos a minutos e vêm crises assim lancinantes, né? E normalmente são desencadeadas por qualquer estímulo. Então, o homem ao se barbear ou ao escovar os dentes, a senhorinha ao mastigar ou escovar os dentes, tem essas dores absurdas, né? Então, o diagnóstico é bem fácil de ser feito porque é um quadro típico bem clássico. Acontece mais em idosos, a partir de 60 anos, e o bom é que o tratamento medicamentoso, o bom, entre aspas, Sim. é que o tratamento medicamentoso é capaz de resolver isso, de controlar as dores em até 70% dos casos. E naqueles pacientes que têm uma doença um pouquinho mais grave, onde os medicamentos não conseguem mais aliviar os sintomas, nós temos alguns procedimentos com alta taxa de eficácia. Entre eles, o que nós chamamos de radiofrequência do trigêmeo. A radiofrequência é um procedimento que é feito sem cirurgia, o paciente tem alta no mesmo dia, nós colocamos uma agulhinha específica ao lado do nervo que está desencapado, por dentro dessa agulha nós colocamos um eletrodo, esse eletrodo nós ligamos a um gerador de radiofrequência e nós literalmente queimamos esse nervo que está causando a dor do paciente. Se prejudica algo a movimentação de face dessa pessoa? Alguns pacientes podem ter uma assimetria na mastigação, porque um dos ramos do trigêmeo inervam essa musculatura do masseter, que fica aqui do ladinho. Nada que se compare à dor que ele sentiu. Nada que se compare, mas é por isso que nós só indicamos esse procedimento naqueles pacientes que têm dores absurdas. Não é para qualquer paciente. E que não resolveu o medicamento. E que não resolveu. Sempre o mais simples primeiro. Agora, doutor, se você disse que é algo clássico, de fácil diagnóstico, por que as pessoas sofrem com isso? A gente não devia, então, ir a qualquer médico e o médico conseguir fazer esse diagnóstico? Sim, mas como você disse no bloco passado, às vezes o paciente não tem sequer a oportunidade de falar, então isso dificulta muito o diagnóstico. Você acha que dificulta também? Claro que a gente tem essa questão do médico, que às vezes não te dá tempo de falar, né? Então você tinha outras coisas, porque acontece um fenômeno interessantíssimo nas consultas médicas. A gente esquece as coisas. Sim. Né? Então, eu levo anotado, eu falo aqui no programa sempre que eu sugiro que as pessoas anotem. Vários especialistas concordam e acham legal quando o paciente leva tudo anotado, porque aí você já sabe, olha, eu tive uma dor diferente quando fiz determinada coisa, você vai e relata, né? É tão difícil marcar consulta, é tão difícil encontrar um especialista. Quando você tem essa oportunidade, então já leve todas as suas perguntas. Eu penso dessa forma. Agora, tem vários perfis de pacientes, né? Tem um paciente que te conta tudo e tem um paciente que ele não quer ter aquela dor. Então, ele acha que se ele não falar, ele não tem aquele problema. É o que nós chamamos de negação, né? Negação do paciente. Mas você falou que essa neuralgia do trigêmeo é algo tão insuportável. É muito insuportável. Que a pessoa não conseguiria não falar. Porque até durante a consulta, se ela tiver uma crise, fatalmente perceberemos o que está acontecendo. O médico Sim. mesmo conseguiria perceber pela reação da pessoa, né? Havendo, então, a pessoa conte. Agora você já sabe, né? O doutor disse que esse trigêmeo inerva essa região aqui do... Essas 3 regiões. Então, aqui o primeiro ramo, aqui o segundo ramo e aqui o terceiro ramo. Sentindo essa dor? Que cada um sente a dor de um jeito diferente? Sim, mas a neuralgia do trigêmeo, o paciente vai sentir, assim, uma fisgada, um choque em uma ou mais dessas regiões, né? Que vai, assim, vir e de repente some. Vai durar alguns minutos. Muito forte. Conte para o seu médico. Conte para o seu médico. E essas crises, como é que os pacientes relatam? São diárias? Mais de uma vez por dia? Pode acontecer de ser menos frequente? Pode acontecer de ser menos frequente, pode oscilar o número de crises, né? Então, cada paciente manifesta de uma forma. Tem pacientes que têm várias crises todos os dias, né? Isso é terrível, né? É terrível. E nesse caso, aquele remedinho para dor, isso não vai resolver? Não resolve. Tem que ser medicamentos específicos, que eu nem ouso falar o nome para que as pessoas não abusem. Nem fale. A informação tem que ser usada sempre pro bem. E aí, o médico vai saber dizer... São tantos medicamentos que a gente tem hoje, doutor, disponíveis. E eu me preocupo, porque eu recebo relatos aqui, as pessoas falando, Denise, eu fui ao médico.
eu tive o diagnóstico de determinada doença. Mas faz 20 anos, 30 anos. E na época o médico disse que a pessoa tinha que conviver daquele jeito. Então era esse o caminho que ela tinha que seguir. Hoje é diferente, né? Até mesmo de especialista de médico para médico, né? Você foi num médico, de repente ele não sabe, não dá para saber tudo, gente. Então você vai em outro e ele tem ali aquela informação, tem aquele tratamento para te oferecer. Você acha que isso também é muito importante? Não se cansar na busca pela melhoria da qualidade de vida, porque as pessoas, doutor, cansa, né? Às vezes você vai no médico, ele fala que não tem jeito, vai em outro, às vezes ele, vamos tentar uma coisa ou outra, mas não dá certo, o remédio tem efeito colateral, a pessoa não se adapta. Hoje, dá para trocar. Tem várias opções, não só para a neuralgia do trigêmeo, mas como você descreveu como uma das piores dores. Alguns pontos são importantes. De fato, não dá para saber tudo. E nem sempre o médico acerta de primeira, né? É importante, se você confia naquele médico e as coisas não estão indo bem no começo, se você confia, você insista. Porque algumas coisas, de fato, são, entre aspas, tentativa e erro. O medicamento é um grande exemplo disso. Nem todo paciente responde de forma igual a alguns medicamentos. Nós temos que tentar o medicamento, observar a resposta, o surgimento ou não de efeitos colaterais e, se for necessário, aumentar, diminuir a dose, trocar o medicamento. Mas o que não adianta é ir no médico, ele te passa um medicamento, aquilo não te fez bem, você esquece aquele médico, vai para outro, aí aquele médico passa outro medicamento e você fica naquela peregrinação que a gente tanto vê na prática clínica, né? De médico em médico e, de fato, você não fez nenhum tratamento, porque você simplesmente começou e abandonou. Tá. Falar sobre dor também é complicado, porque quando a dor passa, a gente esquece. Então, você tá mal por qualquer problema que você tem. Você começou a fazer, às vezes, até uma gripe bem forte. Quando a gente está melhorando, o remédio ainda está lá. Você deveria continuar tomando remédio. O médico mandou. É para tomar por 10 dias. Mas aí no 7º dia você está tão bem, você abandona o resto do tratamento. E aí você volta com uma gripe pior, ou se é qualquer outro tipo de problema, você pode ter um agravamento aí do cenário. Para dor, é assim também? Começa a fazer o tratamento, a pessoa às vezes para, e aí te procura de novo e fala, que eu melhorei, eu parei. Achei que a dor não ia mais voltar. Isso é muito frequente, né? Então, a gente usa, na medicina da dor, alguns medicamentos que são controlados, né? Que não é simplesmente ir à farmácia e comprar. E, de fato, a gente atendeu o paciente, passou o medicamento e aquele paciente não volta. E você fala, mas se ele está tomando medicamento, ele já deveria ter voltado, porque ele não... Precisa de receita até, né? Nós ligamos para o paciente, ele vem, doutor, eu parei porque ou a dor passou, ou aquele medicamento prendeu o meu intestino, e ele não comunica ao médico. Então é importante que o seu médico saiba exatamente o que está acontecendo com você no decorrer do tratamento. Qualquer efeito, todo remédio tem efeito colateral. Todo tem efeito colateral. Uns da dor também não sejam diferentes. Não é diferente. O pessoal não se adaptou, tem que voltar ao médico. Tem sempre algo para fazer, para mudar, para resolver. Para resolver. Amenizar, pelo menos, né? A Maria Madalena Ribeiro diz, olá, Denise, boa tarde. Tem o bico de papagaio e desvio na coluna. Algumas varizes também nas pernas. Sinto dores todos os dias. E aí aquela característica que deve ser importantíssima para você. E a gente imagina só do relato dela, mesmo sem ser especialista em dor, ela tem dor até quando respira. Ela conta aqui pra gente. Isso é normal? Maria, Obrigada, né? Maria. Bom, Maria, bico de papagaio, isso então é sinal de degeneração da coluna, que, como eu disse, vai acontecer com todo mundo que viveu o suficiente para isso. Agora, dor até quando respira. Se eu tenho dor o dia inteiro e eu respiro o dia inteiro, eu vou ter dor até quando eu respiro. O que é importante, muito importante, essa dor, ela piora quando respira, e quando a gente fala respira, é pior quando a gente puxa o ar, porque aí vai sinalizar que alguma estrutura implicada na respiração possa estar comprometida. Por exemplo, às vezes a musculatura da parede torácica, às vezes a articulação entre as costelas e o osso externo, onde a costela fica inserida, que pode estar inflamada também. Então isso é muito importante. Dor até quando respira é uma coisa. Dor que piora com a respiração é outra coisa. Características que uma conversa com o médico facilmente vão ser esclarece rapidinho, né? É difícil às vezes descrever dor, doutor? É difícil. Porque algumas dores
são reflexo de outras. Não tá doendo a perna, mas o problema é na coluna. Para o especialista em dor, é fácil fazer essa conexão? Nem sempre, porque, por exemplo, as dores da pele, por exemplo, elas são facilmente localizáveis. Então, se eu cortei meu dedo aqui, eu sei que está doendo aqui. Agora, as dores de estruturas mais profundas, por exemplo, os órgãos, são extremamente complexas. Então, por exemplo, dores do infarto é um problema no coração e por conexões neurais o paciente pode sentir a dor até no braço, que é típico, no braço, no queixo. Então, é muito complexo quando nós estamos falando de órgãos internos, né? A dor pode ser o que a gente chama de dor referida. A dor é naquele órgão, mas ela é referida um pouco mais à distância, digamos assim. Então, é difícil sim. E quando a dor é tanta que até ao tocar o paciente, ele reclama, ai, doutor, mas só pegou assim. E você precisa fazer aquele exame. Então você toca aqui, dói. Porque o médico às vezes pergunta, dói aqui, dói ali? Você fala não, ou se dói, você conta pra ele, né? Mas e quando dói tudo, doutor? Então você tocou o paciente, ele sentiu dor. Isso é uma característica importante da história do paciente e do exame físico, né? A gente sabe que cientificamente isso é possível. Alguns pacientes têm tanta dor que estímulos, entre aspas, táteis, como por exemplo, passar a camisa, por exemplo, o herpes zoster, que é outra causa de dor importante. O herpes zoster funciona da seguinte forma, tem um tempinho? Tem, pode falar. Funciona Conta da seguinte pra gente, forma. por favor. O paciente tem uma catapora na infância. Tá. Aquilo se resolve, na grande maioria dos casos, sem problema nenhum. O vírus da catapora, que se chama varicela zoster, ele fica dormindo no corpo. Ele fica dormindo no nervo. Bom, e todo mundo teve catapora, Todo mundo né? tem. Eu tive, o vírus está dormindo, se você teve... Eu também tive. Ele tá, tomara que ele fique dormindo aí. Exato, tomara mesmo. Porque em um momento da vida onde pode ocorrer uma diminuição da imunidade, esse vírus acorda, ele caminha da forma contrária, então, do nervo em direção à pele. Quando ele chega na pele, ele promove uma série de lesões na pele, parece vesículas e bolhas, usualmente numa faixa, que é justamente aquela faixa que o nervo é responsável. E aquilo dói absurdamente, até passar, até a água do banho incomoda, né? Porque Na crise ou sempre? na crise, a princípio. Em alguns pacientes menos afortunados, essas lesões somem, cicatrizam e a dor permanece no que a gente chama de neuralgia pós-herpética e pode permanecer por anos a fio. A gente espera que fique dormindo. Então, essa história de que ter catapora é bom, Não, ter na não. infância é bom, é melhor não ter, então. Não, melhor não ter. Tá. É melhor não ter. Melhor não ter. Agora, eu vou me preparar para dar um recadinho. E as dores que as pessoas se referem após determinado tipo de cirurgia? Então, alguém que teve que colocar uma placa na coluna, em qualquer parte do corpo, uma prótese, o tempo muda e isso é interessante, né? O tempo muda, a pessoa sente. Então, dói. Esse tipo de dor também pode haver um controle ou ele é tão sazonal que não se tem, acontece mesmo? Tem motivo? Conta pra gente, doutor. Tem motivo. Então, assim, as dores pós-cirurgias, elas são dores crônicas, né? Que permanecem pós-cirurgia, elas não são tão raras assim. Existem algumas cirurgias que são mais propensas a causar dor crônica. Por exemplo, cirurgia de retirada do seio, ou hérnias inguinais, hérnias da parte de baixo na virilha, ou, por exemplo, cirurgias que tem que abrir a parede torácica. Essas cirurgias tipicamente têm mais potencial de causar dores crônicas. Elas são dores que são, como posso dizer, que são passíveis de controle. São passíveis de controle, mas muito importante que você saiba se a cirurgia em si causou a dor ou se outra coisa está causando aquela dor. Eu volto já, doutor, para saber sobre dor na cicatriz. Se isso pode acontecer. Algumas mulheres que fizeram cesariana, às vezes contam que dói um pouquinho. Não sei se é por um tempo, se é para sempre. Já você conta pra gente outras tantas cicatrizes, né? Se o paciente pode referir dor nessa cicatriz. Voltar pro bate-papo com o doutor. Doutor, e cicatriz? Cicatriz pode doer? Conta pra gente. Pode doer. Na verdade, depois de uma cirurgia, frequentemente ela dói pela própria incisão, pelo próprio trauma que ali resultou. Agora, doer
por mais tempo, isso já não é sinal de normalidade, né? Por mais tempo quanto? Por mais de 2 semanas já não é normal. Já não é normal, tem que ser investigado. Agora, a gente tem que lembrar que a cicatriz da cirurgia não está só na pele, né? Então, foi manipulado algo interno. Perfeito. Então, por exemplo, cirurgia de coluna. Aquilo pode gerar uma certa fibrose, ou com alguns tecidos um pouquinho mais duros ali perto dos nervos. Isso pode causar dores, assim, que são difíceis de ser tratados. Por isso que a gente recomenda a cirurgia de coluna só em último caso. Porque pode ter sequelas, assim, mais difíceis de ser tratado do que o próprio motivo que gerou a cirurgia. Aí, o paciente pode ter dor, às vezes até maior do que o que ele tinha antes de ser operado. Além do... Então, precisa pesar isso. Precisa pesar a relação Agora, custo-benefício. quando você vai pesar essa relação custo-benefício, às vezes o ortopedista, ele te fala que então, o tratamento não deu certo, ali não funcionou, e que o próximo passo, então, para esse tratamento é a cirurgia. Não tem ali, às vezes, o especialista em dor. Se o ortopedista não é especialista em dor, você não tem ali essa outra opinião. Então, olha, contar para o paciente que depois pode haver dor e que você, às vezes, você sentia menos antes. Era melhor não ter feito. Sim, alguns pacientes falam, eu me arrependo muito de ter feito a cirurgia. Mas talvez tenha sido necessário. Perfeito. Às vezes, há necessidade, a pessoa vai precisar fazer o outro tratamento para dor. Exatamente. Perfeito. Agora, para te ajudar a pesar esse custo-benefício, é importante ter a opinião do especialista. Muitos ortopedistas são especialistas em dor. Sim, muitos são, porque as queixas ortopédicas frequentemente causam dor. Então, o ortopedista é um bom médico para o paciente com dor, claro, de origem ortopédica, procurar, né? Tá. Agora, a gente vai caminhar para o final do bate-papo, mas para quem está em casa, hoje a gente teve um belo panorama aqui sobre dor. Claro que é uma especialidade médica, falta tanta coisa para a gente falar. Sim. Aqui, né, daria para ficar semanas falando aqui sobre dor. Volte, para que a gente possa falar mais sobre esse assunto, para que as pessoas não tenham medo e vergonha, nem receio de referir a dor para o médico. Para o médico. Tem que falar da dor para o médico que atender. E fazer com que esse médico se preocupe com aquela dor. Sim. Porque é fácil de reconhecer bons médicos, né? Sim, é muito fácil. É muito fácil reconhecer bons médicos. Então você tem que ver que ele está preocupado com você, com aquilo que você está falando. Mais do que com o seu problema, a sua doença. Primeiro, pode-se estabelecer primeiro um tratamento para a dor. Então a pessoa precisa fazer uma série de exames para saber exatamente o que ela tem ou o que a levou até aquele consultório médico. Mas se ela fala que ela sente uma dor insuportável, já dá para começar a fazer um tratamento para a dor naquele mesmo dia, porque olha, demora para conseguir marcar o exame, doutor, demora para conseguir marcar o retorno. É um longo caminho aí, a pessoa está com dor. É um longo caminho, tanto o paciente quanto o médico tem que ter paciência para trilhar esse caminho que nem sempre é curto, né? E sim, alguns pacientes a gente pode então iniciar o tratamento da dor especificamente de forma mais rápida. Outros pacientes nós preferimos, claro, de comum acordo com o paciente, postergar isso um pouquinho. Então o paciente que tem dor há 10 anos e vem no seu consultório e você precisa fazer algum exame que aquilo vai definir o diagnóstico e pode mudar o tratamento. Nós conversamos. Claro, há medicamentos que podem te ajudar no sentido da dor já, mas seria muito interessante a gente descobrir o que está causando isso. Tudo bem por você esperar mais 1, 2 semanas ou não sei, um mês? Tudo bem? Doutor, não aguento mais. Então tá bom. Então nós vamos começar com esse medicamento, mas eu quero que você faça o exame, porque às vezes a gente começa com o medicamento, a dor melhora e o que acontece? Não faz o exame, não volta e a gente não tem um diagnóstico, que é o mais importante pro longo prazo. Doutor, eu adorei te receber aqui, já está convidadíssima a voltar. Obrigado, voltarei. É importante falar sobre dor sempre. O site do doutor, www.medicinadador.com. Esse é o site que o doutor deixa aqui para nós hoje, medicinadador.com. Conversei com o doutor André Marques Mansano, que é médico especialista em dor. Doutor, obrigada por ter vindo. Está feito já o convite para que você volte. Bom fim de tarde. Obrigado. Boa tarde para todos. Obrigada a você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário, que sempre nos acompanha e que compartilha um pouquinho do seu dia a dia em cada pergunta, em cada comentário, cada sugestão de tema. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau!